Jogos com controvérsias existem em todos os cantos do Roblox, e esses são alguns dos mais famosos que acabaram sendo os mais detestados. Desde um jogo que tem a reputação de ser o mais ganancioso e tem várias polêmicas, até aquele que se tornou um dos maiores jogos do Roblox recentemente e foi muito criticado por isso. Sendo o nosso primeiro caso, um jogo conhecido como Grand Kaizen, ele que prometia ser um dos melhores jogos de Jujutsu Kaisen do Roblox, mas pelo jeito não foi muito bem assim. O jogo teria sido lançado no final de 2023, o incrível é que logo no lançamento a polêmica aconteceu. Mas antes, pra você entender, a gente vai ter que ir pra 2021, onde o jogo teria aberto algumas vagas pra teste, e de acordo com a época, ele parecia ser um jogo com uma jogabilidade boa, mecânicas até que bem interessantes, e com gráficos bons e habilidades bonitas. Nos vídeos a gente podia notar que tinha muito pra melhorar, mas como ele não tinha uma data de lançamento, tudo mostrava que com o tempo ele ia melhorar. E sabendo disso, agora a gente vai voltar pra dezembro de 2023, quando foi o seu lançamento oficial, e onde justamente começou toda a polêmica. Logo no lançamento, muitos jogadores começaram a reclamar, e o motivo, o jogo tava pior do que o jogo que foi mostrado na fase de teste. O jogo tava com uma jogabilidade sem graça, um mapa sem muita variedade e muito bugado, tendo até partes do mapa flutuando, tendo buracos aleatórios espalhados pelo mapa, mostrando que ele tava incompleto. Além disso, algumas habilidades do jogo não funcionavam direito, outras que foram mostradas na fase de teste nem estavam mais no jogo, e até mecânicas simples como o teleporte para alguns lugares também não funcionavam direito. Apesar de tudo isso ser muito controverso e conseguir frustrar toda a sua comunidade que estava esperando o jogo há anos, essas são coisas que eles poderiam ir resolvendo com o tempo. A verdadeira controvérsia veio depois do lançamento, e o bizarro que o motivo fez ele ficar muito conhecido na comunidade como um dos maiores golpes do Roblox. Igual eu falei, o jogo está em desenvolvimento desde 2021 por dois criadores, um chamado Pluto e outro chamado Edu, só que no meio tempo em que ele estava sendo produzido, ele acabou sendo vendido para outros desenvolvedores, esses que são conhecidos como Shao e Heavy, e foram justamente eles que fariam o jogo ter uma péssima reputação. Com o lançamento de Grand Kaizen, muitas pessoas entraram, alcançando incrivelmente mais de 30 mil jogadores só em alguns minutos que foi aberto. Mas Grand Kaizen tinha um diferencial, ele tinha Game Pass sendo vendida antes mesmo do lançamento do jogo, e por conta do hype enorme que o jogo tinha, muitas pessoas compraram antes do lançamento. O problema é que no lançamento do jogo, algumas pessoas não receberam o que compraram. Além disso, no jogo existia um sistema de roletar habilidades que você conseguia jogando ou também comprando, e muita gente quando entrou também decidiram comprar para roletar habilidades, e o bizarro é que os jogadores não recebiam também comprando dentro do jogo. E claro, muita gente começou a reclamar, e por conta disso os desenvolvedores até falaram que iriam devolver, mas não se tem muitos relatos que comprovam que eles fizeram isso, por conta dos vários bugs, a falta de conteúdo, e com os jogadores perdendo Robux, o jogo acabou sendo privado algumas horas depois do lançamento, com os criadores dizendo que ele seria reaberto sem os bugs. O mais bizarro de tudo é que isso teria sido só o começo da polêmica. Pluto e Edu, igual eu falei, eram os criadores originais de Grand Kaizen, e acabaram vendendo um jogo pra Shay, só que eles acabaram fazendo um acordo na venda. Os dois antigos donos continuariam na equipe, mas iam receber uma porcentagem do jogo. O bizarro é que aparentemente eles nunca teriam recebido essa porcentagem, e a gente sabe disso porque algumas prints foram divulgadas, mostrando que os antigos donos estavam sendo ignorados quando perguntavam sobre as porcentagens. Um youtuber gringo chamado Courge até tentou entrar em contato com os donos do jogo, e a resposta que ele teve foi muito estranha, onde o dono acaba se gabando pro youtuber, falando que ele teria conseguido quase 4 milhões de Robux só em 30 minutos do jogo tá ativo, e aparentemente isso dava 10 mil dólares na época, mostrando um descaso enorme, não só com a comunidade que tava com um hype imenso pro jogo, mas também com os próprios youtubers que estavam dispostos a falar sobre o jogo. No final de toda essa controvérsia, a única coisa que eu consegui encontrar foi uma call de mais de 3 horas, onde todos os youtubers, os investidores e até mesmo os antigos e até os atuais donos do jogo estavam, pra tentar resolver essa polêmica, mas aparentemente eles não conseguiram ter uma resolução, apesar de não ter nada anunciado de como isso acabou. A minha teoria é que provavelmente eles foram resolver na justiça, já que tudo isso aparentemente envolveu muito mais dinheiro do que a gente pode imaginar. E por causa disso a reputação de Grand Kaizen se tornou uma das piores do Roblox, e apesar de ainda ele estar ativo e aparentemente sem os bugs, ele hoje em dia tem 0 jogadores online. Mas o próximo jogo diferente desse, na verdade é muito amado, mas vem sendo criticado por muita gente por não merecer o posto que conseguiu. Dead Reels, um jogo que eu tenho certeza que você já viu na primeira página, até porque recentemente ele se tornou um dos jogos mais famosos, passando de 1 milhão de jogadores, e justamente por isso ele acabou sendo muito odiado. Mas pra você que não conhece Dead Reels, ele é um jogo inspirado em A Dust Trip, onde você precisa pegar um trem, seguir em uma jornada em meio a um deserto em um mundo totalmente destruído, onde você vai se deparar com zumbis, cidades abandonadas, lobisomens bombados, vampiros, enquanto você precisa conseguir recursos pra sobreviver em meio a esse apocalipse. E sinceramente foi um dos jogos mais
engraçados que eu joguei nos últimos meses no Roblox, que pra mim ficou muito famoso por ser um jogo bem leve, sendo tanto os gráficos quanto a jogabilidade muito simples e direta. Mas justamente esse jogo vem sendo muito criticado recentemente, e o principal motivo sendo porque ele não merece a fama que tem, ou que ele é simplesmente superestimado. A principal crítica que aparece falando sobre Dead Reels é que o jogo é muito simples e não oferece muito, mesmo tendo muitos jogadores, e essas críticas uma hora ou outra iam aparecer, até porque eu acredito que os próprios desenvolvedores não sabiam que ele ia ter uma fama absurda assim, e que simplesmente de um dia pro outro deu certo. O jogo nunca teve o intuito de ser o mais bonito e nem mesmo o melhor em mecânicas, e sim divertir e entreter aqueles que gostam desse tipo de jogo, e provavelmente o que eles não esperavam é que muita gente ia gostar, mas por conta de agora eles ser um dos maiores, querendo ou não, agora eles têm uma certa responsabilidade e precisam melhorar o jogo, claro que sem mudar a característica dele, que fez ele ficar famoso, que muito provavelmente foi ter os gráficos muito leves e ser muito simples, mas aparentemente no jogo a gente pode ver que isso tá acontecendo, até porque uma das coisas que os criadores de Dead Rails fez e outros jogos que estão ativos há anos na plataforma não fazem muito, foi escutar a própria comunidade do seu jogo, pelo menos até agora. E o engraçado é que isso é até bem comentado no servidor do Discord deles, e também a gente pode ver algumas mudanças no jogo, já que no jogo vem sendo adicionado mais conteúdo, animações diferentes, mais variedade nos monstros e até mesmo no mapa, melhorando mecânicas simples que fazem toda a diferença e até mesmo balanceando melhor o jogo. Essas que eram coisas criticadas pela comunidade, mas que ao longo do tempo eles acabaram mudando, além de que por enquanto o jogo não é tão pay to win e não tem tantas microtransações, que é um dos principais fatores que fazem o jogo se tornar odiado no Roblox, tanto que isso foi justamente o que fez a Dust Trip cair em jogadores depois que foi vendido. Com certeza um dos maiores problemas do jogo é a falta de desenvolvedores, até porque aparentemente tem poucos no projeto, e essa é uma péssima notícia, principalmente em um jogo que vem ficando cada vez mais grande igual Dead Rails, tanto que até a própria comunidade do jogo vem avisando sobre isso. Com certeza Dead Rails tá longe de ser um dos melhores jogos do Roblox, até porque na minha opinião existem jogos que são realmente melhores, mas comparado com outros do mesmo gênero que ele, e pela proposta que ele foi criado, ele com certeza acertou. Apesar de muita gente não gostar do jogo, tudo indica que Dead Rails tem um grande potencial se os desenvolvedores continuarem trazendo mais atualizações, como essas que eles vêm trazendo nos últimos meses e que muita gente gostou. E eu só espero que ele não tenha o mesmo destino que a Dust Trip e muitos outros jogos do Roblox, mas isso é uma coisa que a gente vai perceber só mais pra frente. Mas o próximo jogo é com certeza considerado como um dos mais controversos do Roblox. Pet Simulator, uma franquia de jogos que ao mesmo tempo é muito querida pela comunidade, também é sem dúvidas uma das mais criticadas dos últimos anos. Pra quem não conhece, Pet Simulator, igual o nome já diz, ele é um simulator só que com animais de estimação, onde você precisa usar os seus pets pra quebrar moedas e conseguir mais dinheiro, e roletar pra conseguir pets melhores. E toda essa sequência de jogos teria começado com Pet Simulator 1, que ficou tão famoso que chegou até na primeira página do Roblox, e muito pouco tempo depois que foi criado. A única controvérsia que esse jogo teve foram as Game Pass caras, uma delas que custava até 40 mil Robux, e isso até que é uma coisa comum que você vai notar nos próximos jogos, já que Pet Simulator é considerado como um jogo muito ganancioso, tendo até documentários no YouTube falando sobre isso. Apesar do jogo ter sido um sucesso, Preston teria descontinuado ele um tempo depois, e o motivo do porquê ele teria parado com o desenvolvimento de Pet Simulator 1 foi para criar o 2, onde ele era praticamente a mesma coisa, só que com gráficos melhores, além do mapa do jogo também ser diferente, e claro, por ser praticamente uma recriação, ele não conseguiu tanta fama igual o primeiro, e vendo essa queda, ele decidiu criar uma terceira versão, só que agora chamada Pet Simulator X, onde esse jogo sim conseguiu milhares de jogadores logo depois que foi lançado, tanto que até quebrou alguns recordes do Roblox, mas foi justamente esse que teve grande parte das polêmicas, sendo a primeira delas porcentagens mentirosas escondidas por trás de alguns pets que você podia conseguir na loja. Apesar deles mostrarem o número, mostrando a porcentagem de sorte que você teria para conseguir o pet, na verdade ela era falsa, já que alguns jogadores conseguiram invadir o código do jogo e descobriram que essas porcentagens eram menor do que era mostrada. E isso foi mais controverso ainda, porque para roletar só uma vez você tinha que gastar 800 Robux, além de que em outra ocasião eles já tentaram esconder a porcentagem dos pets, e para quem não sabe, isso é proibido pelas regras do Roblox. E claro que ninguém gostou disso, já que eles estavam enganando a própria comunidade, mas uma das maiores controvérsias que Pet Simulator X teve, com certeza foi as NFTs que eles anunciaram fora do jogo. Oh man, dude, what? No. You gotta be kidding me. So they're auctioning off pets to use in game.
to kids. Isso foi muito controverso, principalmente por envolver um jogo infantil, além de que algumas delas eram muito caras. No final ele acabou voltando atrás e tirando as NFTs do ar. Outra polêmica que Pet Simulator também se envolveu foi quando o Preston começou a dar avisos de direitos autorais em outros jogos aleatórios por eles usarem o design de pet quadrado, e de acordo com o Preston eles estariam copiando o Pet Simulator. O bizarro é que ele fazia isso enquanto usava inspiração de outros lugares para colocar no seu jogo, o que não fazia muito sentido. No final, Pet Simulator X também foi deixado de lado com a chegada de Pet Simulator 99, e a primeira polêmica que o jogo teve foi por conta de exploiters, onde hackers descobriram um bug que duplicava pets e acabaram abusando desse bug, conseguindo muitos pets raros. O bizarro é que depois de abusarem do bug, pegando vários pets, eles decidiram denunciar para os desenvolvedores e acabaram recebendo uma recompensa, e essas recompensas sendo os pets mais raros da época, que todos os jogadores estavam querendo, e claro, foi visto como injusto pela comunidade, já que muita gente estava gastando milhares de Robux para tentar conseguir eles, e mesmo eles tendo abusado do bug antes, eles não tiveram nenhuma consequência. Vários youtubers decidiram criticar o jogo por conta disso, e alguns deles acabaram sendo até banidos. E a situação veio piorar ainda mais quando um usuário que aparentemente fazia parte da equipe da Big Games, já que ele tinha um símbolo da empresa, decidiu responder um jogador falando que o assunto sobre a controvérsia era chato. E claro que isso não foi nem um pouco bem visto. E o bizarro é que depois disso surgiram até imagens de pessoas queimando pelúcias de Pet Simulator. A última polêmica com o jogo foi a porcentagem que foi vazada de quantos jogadores eram bots, onde supostamente 90% dos jogadores seriam bots. E pra quem não sabe, esses bots são contas falsas usadas pra farmar itens e vender em black market. Apesar da Big Games mostrar que tá resolvendo o problema, é bizarro de se pensar nessa quantidade se for realmente verdade. Apesar das várias polêmicas, Pet Simulator continua sendo um dos maiores jogos da plataforma, tendo até uma última versão que foi lançada recentemente chamada Pets Go, onde é uma mistura do gênero RNG com Simulator. Mas mesmo sendo um dos maiores, a reputação do Pet Simulator é uma das mais controversas do Roblox, principalmente pela sua forma de monetização pesada em todos os seus jogos, e por isso tem a fama de ser o jogo mais ganancioso do Roblox.